Setembro Amarelo é o convite para refletirmos sobre a forma como enxergamos a saúde mental em nosso dia a dia. Nesta campanha, partimos de uma questão central: a diferença entre o que se mostra e o que realmente se vive. Estamos aqui com a professora Márcia Carini, do curso de Psicologia da Uninasal Graças, a qual nós vamos tratar sobre uma das mais importantes campanhas que ocorre durante todo o ano, que é o Setembro Amarelo. Professora, primeiramente, muito bom dia. Sobre a percepção, né, a questão emocional, né, e também envolvendo essa questão das cores, que pode trabalhar nesse quesito da questão da campanha. Como a literatura psicológica explica possíveis alterações na percepção de cores e quadros na depressão ou sofrimento emocional? Quando a gente fala do Setembro Amarelo, primeiro a gente precisa compreender toda essa questão do Setembro Amarelo, tá? Então, acho que eu vou conseguir responder a tua pergunta em relação às cores, mas a gente precisa primeiro entendermos por que amarelo. Sim. Eu acho que muita gente não sabe que o Setembro Amarelo, ele foi feita essa alusão em virtude de um ato de suicídio de um jovem, tá? Nos Estados Unidos, e aí ele tinha o sonho de terminar um carro dele, e esse carro era amarelo. E ele, quando ele concluiu esse sonho, ele terminou cometendo suicídio. E aí a família, em alusão a essa questão, em alusão à necessidade de chamar a atenção, de acolher as pessoas para a demanda do sofrimento psíquico, então o que aconteceu? Aí a família fez os lacinhos amarelos, as fitinhas amarelas para ser distribuída no dia do velório, tá? E aí com isso gerou-se a campanha do Setembro Amarelo. Quando a gente fala de cores, as cores nos remetem a sentimentos. Então existem cores mais quentes, existem cores mais frias, cores que são melancólicas. Então aquelas cores mais voltadas para o cinza, essa coisa mais opacazinha, ela vem muito para a melancolia. As cores mais vibrantes, elas são mais alegres e nos remetem à alegria. Isso não quer dizer que porque você naquele dia escolheu um cinza, ou você escolheu uma outra cor, você esteja tendo referência a isso. Mas o uso dessas cores, inclusive em alguns ambientes, ela se faz necessário ser pensado para que a gente possa ter uma melhor qualidade, uma saúde mental. Porque as cores, elas influenciam diretamente. Certo. Uma das coisas assim também a respeito sobre a questão da depressão é no que diz respeito às redes sociais, certo? Aumentou-se muito, né, o acesso às redes sociais, vamos colocar aí nos últimos 20 anos, né? Tivemos a questão do... Isso aí já vem desde antigamente, né? A questão do Orkut, aí depois migrou para o Facebook, Instagram e agora TikTok. Qual o impacto que as redes sociais têm tido nesse contexto todo sobre a questão da saúde mental? Vamos lá. Importantíssimo falar sobre isso, porque hoje chega muito no consultório o porquê de eu não ter recebido like numa postagem que eu fiz. E isso me deixa depressivo, tá? A gente precisa compreender que a tecnologia ela não vai chegar. A tecnologia faz parte do nosso dia a dia e quando nós falamos de rede social, a gente fala sobre justamente o que as pessoas querem mostrar. Muitas vezes, o que eu mostro nas redes sociais não diz que é a minha realidade. E hoje a gente precisa entender que a tecnologia ela é um instrumento nosso de trabalho que pode nos ajudar no trabalho. É um instrumento, mas não é o fim. Então, a gente precisa entender que a tecnologia tem que ser usada a nosso favor e não contra. Então, no momento em que eu posto várias vezes uma foto com filtro, posto uma imagem que não é a minha imagem real, eu estou distorcendo uma realidade. E aí eu preciso chamar a atenção para isso. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero... E aí, às vezes, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas tendem a seguir influenciadores, inconscientemente deseja algo que esse influenciador tem, mas eu não consigo ser esse influenciador. E eu entro em depressão por causa disso, porque eu não consigo. Só que a gente precisa entender o que é real e o que é fictício. Porque muitas vezes eles têm uma vida postada que não é real e por trás existem problemas como depressão, da infelicidade. Então aquilo ali, pessoal, é um trabalho, é uma arte deles e não uma realidade de vida. Então a gente precisa ter esse cuidado. Essa questão da comparação, né? Você tá consumindo aquilo ali e você acaba comparando com o que está sendo
o que está sendo ali exibido, e aí acaba aquele sentimento de frustração. É correto esse tipo de raciocínio? Esse raciocínio está correto. O que a gente precisa, sobretudo, é ter esse cuidado. E o limite, a gente precisa observar o limite, porque quando gera sofrimento para você em relação a algo que você consome, que você posta, que você observa, e você se sente sofrido por isso, porque você não consegue fazer igual, é a hora de acender uma luz e dizer assim, opa, preciso de ajuda. Pois é. A depressão, ela se caracteriza por ser, não vamos colocar aí, 99% das vezes silenciosa. Sim. Quais são os sinais sutis? Quais são os sinais sutis a qual você pode perceber que a pessoa está enveredando, está já no caminho da depressão? Uma das coisas que a gente observa muito nas pessoas que entram no processo de depressão é a mudança de comportamento. Então as pessoas têm um comportamento e de repente ela começa a mudar esse comportamento. Então é uma pessoa que era alegre, que falava, de repente ela não fala mais, ela fica mais enclausurada, ela não tem mais a higiene corporal que ela tinha, então já tem uma aparência, né, mais negativista, ela fala coisas negativas, muitas vezes ela posta algo negativo e ela vai mudando o comportamento. Muitas vezes a pessoa não percebe que está acontecendo isso, ela vai se guardando mais em casa, ela termina não dormindo bem, ela termina não tendo uma boa alimentação. A noite de sono, ela repercute muito e é uma das coisas mais visíveis, tá? Da gente compreender essa questão do silêncio da depressão. Existe também, em alguns casos, o histórico familiar. Então, se eu sou filho de pessoas que já teve quadros de depressão, se existe essa característica na minha família, a tendência é que eu possa vir a ter. Não é que eu tenha, mas eu tenho uma predisposição maior. Então a gente precisa ter esses cuidados, a gente precisa ter essa alerta, né? A gente precisa, sobretudo, compreender qual é o sentimento daquela pessoa. E se alguém que está perto de você, nesse momento, mudou de comportamento, está mais reservado, você chama ele para conversar, às vezes a pessoa não quer nada, só quer ser ouvida. Falando da questão da família, né? Ela é um agente importante nesse quesito, né? Só que também complexo. Como é isso, né? Porque a gente sabe que muitas famílias, muitas vezes, com a questão de construção social, elas não sabem lidar bem com a questão da depressão. Como a família pode ajudar o ente que está depressivo e também como ela também pode se ajudar para também não ser tragada. Ótimo, perfeito, perfeito. Acho que essa é uma fala muito importante, porque a família é o alicerce que nós temos. Então, muitas vezes acontece de você ter um parente que mudou esse comportamento, que não está bem, e aí você precisa chamar essa pessoa, trazer ela para o mundo da família, trazê-la para essa realidade, tirar ela de dentro desse quarto, porque é uma doença silenciosa, sim, mas a família é peça-chave para alavancar e trazer essa pessoa, resgatar essa pessoa. A família tem que acreditar no que está acontecendo, que não é uma besteira. Porque muitas vezes, é besteira, ele quer ficar só dentro do quarto, ele está com esse comportamento, não sei o quê. Mas não é besteira. Porque daí é vários passos para a finitude. Porque as pessoas não querem se matar. As pessoas querem tirar de dentro de si uma dor que elas têm. Tá? Eles não querem a finitude, só que eu não sei como tirar essa dor e ninguém me escuta. E quando eu digo que as pessoas só querem ser ouvidas, essa é a parte importante. Então a família tem que resgatar essa pessoa, tem que trazê-la para perto, tem que mostrar um sentido de vida. A família com o psicólogo, e muitas vezes a gente vai encaminhar para um psiquiatra, toda uma equipe por trás dessa pessoa para resgatá-la. As pessoas que querem ter essa finitude, elas deixam recados. E o problema é que nós não percebemos o recado. O suicídio não é eu acordei e quero me matar. O suicídio eu estou pensando nisso porque eu tenho essa dor. Tá? Então isso é uma coisa muito séria e a gente precisa entender que a vida do outro importa. E falando nesse quesito, né, aqui na Salgraça nós temos uma clínica escola. Perfeito. Né? Pode falar como funciona a clínica escola, como se dá o atendimento da mesma, né? E claro, né, o que a senhorita pode falar a respeito da importância de se procurar ajuda, não apenas quando está nessa questão de cenário depressivo. Qual a importância da clínica escola nesse quesito? O profissional de psicologia ele é indispensável na vida de todo ser humano. Se as pessoas bem soubessem, faziam terapia sempre. Porque a gente precisa se conhecer, a gente precisa buscar um sentido de vida. Nós precisamos compreender esse mundo hoje tão ansioso.
A gente hoje vive numa sociedade extremamente ansiosa. Hoje a gente tem a clínica escola de psicologia que funciona de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. A gente tem o funcionamento dela também aos sábados, então o horário e o momento que você chegar, você vai ser atendido. Então venha para a nossa clínica escola, que tem profissionais, a gente tem. De repente a gente precisa encaminhar para um psiquiatra, nós temos esse psiquiatra para fazer esse atendimento. Então existe uma equipe muito profissional na clínica escola que vai acolher você. E não só você, tá? Tua família também, quem precisa de orientação, é só vir à clínica escola, demanda espontânea, chega aqui que você vai ser atendido. Ninguém chega e sai sem um atendimento. Tá certo. Professora Márcia Karine, muito obrigado pelas atenções. E é isso, né? Quem quiser, quem puder, e quem quiser, pode vir aqui na Uninasal Graças, no bloco... A clínica escola, Sim. Ela fica próximo ao bloco B ali, tá? Mas a gente vai deixar aqui o contato, o telefone e o endereço bem direitinho, porque aí todo mundo pode participar. E quem quiser também entrar em contato, pode vir aqui na coordenação de psicologia do bloco E, que eu estou à disposição. Tá certo. Então é isso. Muito obrigado.